meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vocês sabem, quando eu tô nesse cantinho aqui, é porque vou falar de autoconhecimento, reflexões pra gente fazer, pra gente pensar. Alguma coisa que aconteceu na minha vida e que me bateu uma vontade de compartilhar com vocês pra gente pensar a respeito. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aqui e se inscreve no canal também para acompanhar os próximos vídeos. E hoje, gente, vamos falar sobre curiosidade. Você se acha uma pessoa curiosa? Acho que todos nós somos curiosos, todos nós temos uma certa curiosidade na vida dos outros. Essa é uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Será que a gente é tão curioso com a nossa vida também, como a gente é curioso com a vida dos outros? Quando você acompanha alguém na internet, alguém famoso, e aí a pessoa posta algum vídeo ou fala alguma coisa, né, ou mostra alguma coisa, você fica ali curioso, mas ela fez isso? Mas e cadê aquele negócio? Mas ela falou isso, mas ela não era assim? Mas não... Você fica curioso para saber o que aconteceu. Por que aquela pessoa está mostrando isso? Por que ela mudou aquilo? Ou por que ela está falando isso? A gente tem essa curiosidade com a vida dos outros. Mas e com a nossa vida? A gente é tão curioso assim. Quando vem um pensamento na nossa cabeça, quando a gente age de certa forma, a gente fica curioso de querer saber de onde isso veio. Eu acho que isso é uma ótima reflexão para a gente fazer. E isso veio na minha cabeça, esse assunto, esse conteúdo, porque eu sempre recebo algumas mensagens quando eu mostro vídeos aqui da casa, fazendo rotina de casa ou obra. Sempre eu sinto uma curiosidade de algumas pessoas de querer saber o que aconteceu, por que você fez isso, por que mudou aquilo, por que fez aquilo e cadê não sei o quê. E hoje eu entendo que é uma curiosidade natural, todos nós somos pessoas curiosas, né? A gente tem curiosidade com a vida do outro. E tudo bem, esse não é o problema. O problema é a gente ser tão curioso com a vida do outro e não olhar para a nossa vida, não ser curioso com a nossa vida. Por que a gente pensa de tal maneira? Por que a gente age de tal maneira? Por que a gente era daquele jeito no passado e agora a gente mudou? E como que a gente quer ser daqui para frente? Eu acho que isso é que é importante trazer para esse vídeo aqui de hoje. A gente pensar em como usar essa curiosidade que já é do ser humano para a nossa vida, para a nossa experiência. Porque, gente, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Quando a gente tem curiosidade com a vida dos outros, principalmente nas pessoas famosas e tal, que a gente acompanha na internet, a gente tem curiosidade sobre a vida dessa pessoa. A gente sabendo o que aconteceu, né, de uma hora ou outra a gente descobrir, a pessoa falar e tal, sabe o que vai acontecer na nossa vida? Nada. Não vai fazer diferença nenhuma, gente. A gente só vai matar a nossa curiosidade. Quando eu tava pensando nesse assunto, eu pensei naquela frase: a curiosidade matou o gato. E aí depois eu pensei assim, mas gato não tem 7 vidas? O gato tem 7 vidas. E se a curiosidade matou o gato, será que a curiosidade ela é tão boa assim? Eu pensei nessa frase, gente, e eu fiquei assim um pouco, sabe? Pensando assim, gente, o gato tem 7 vidas. Isso é outra coisa que contam, né? O gato tem 7 vidas. A gente sempre ouviu falar nisso. E a gente sempre ouviu isso. A curiosidade matou o gato. Gente, se a curiosidade matou um bicho que tem 7 vidas, então talvez ela não seja tão interessante assim pra gente. E nesse ponto da curiosidade na vida dos outros, do que os outros estão fazendo, porque a gente só vai matar a nossa curiosidade quando a gente souber o que aconteceu, por que fez isso, por que fez aquilo. Não vai mudar em nada a nossa vida, gente, em nada. Se a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso, não vai mudar em nada a nossa vida. Só que se a gente voltar essa curiosidade para nossa vida, aí sim a gente vai ver mudança. Porque aí a gente vai ficar curioso, por que eu penso dessa maneira?
Por que eu faço isso? E vai querer investigar, como a gente investiga a vida dos famosos, né? Querendo saber o que aconteceu. E fulano parou de namorar com fulano traiu, não sei o que. A gente é muito curioso com essas coisas que não vão, sabe, mudar em nada. Se a gente for curioso, nossa, por que eu tô pensando assim? Nossa, por que eu fiz isso? E a gente for a fundo dentro da gente mesmo, com essa curiosidade que a gente tem com a vida dos outros, aí sim a gente vai obter mudanças. Então, esse vídeo é pra gente pensar sobre isso, gente. Refletir sobre isso. E vocês sabem, quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que esse ano eu fiz um vídeo sobre propósito, que depois que eu fiz meu mapa astral, mapa numerológico, depois que eu me aprofundei realmente no autoconhecimento, na terapia, eu busco muito sentido nas coisas. Na minha vida, eu quero fazer as coisas que façam sentido para mim e que deem sentido para as pessoas, que eu contribua de alguma forma aqui na Terra onde eu estou nesse momento. E eu fiz esse vídeo, falei para vocês que eu estava perdida, não sabia, principalmente aqui, se eu parava com o YouTube, se eu não parava, se eu estava agregando mesmo, que tipo de conteúdo fazer, enfim. E eu tava, esses dias, voltei a pensar sobre isso voltou no meu pensamento. E, gente, eu aprendi que quando uma coisa volta assim, sabe, na sua cabeça, é para você pensar sobre aquilo. Não quando você pensa conscientemente, que você fica pensando o dia inteiro num negócio, não, aí você tá remoendo um negócio. Mas quando vem um pensamento assim do nada, sabe? E aí depois de um tempo passa, você continua a vida e aí depois vem de novo, é um alerta, é como se fosse um alerta, sabe? Que estão querendo te dar para você olhar para aquilo. E ontem eu vi um vídeo no Instagram que parece que deu a certeza assim para mim, sabe, que eu precisava. Então, eu sei que muita gente que me acompanha aqui gosta do tipo de vídeo que eu faço, gosta da minha rotina de casa, das reformas que eu faço aqui em casa, da minha força, da minha, enfim, vontade de fazer as coisas. Mas eu fico pensando, será que é isso mesmo que eu quero mostrar? Será que isso agrega? Será que essas mudanças que eu faço aqui na casa, às vezes que eu mostro alguma coisa, às vezes que eu comento, às vezes que eu não comento, isso não tá, de alguma forma, instigando algumas pessoas a ser curiosas? E eu não quero que as pessoas tenham curiosidade na minha vida. Eu quero que vocês fiquem curiosos com a vida de vocês, que vocês investiguem e busquem a vida de vocês, gente, porque é a vida de vocês, é a única coisa preciosa que a gente tem, é a nossa vida. Então a gente tem que dar muito valor a isso, sabe? Muito valor mesmo à nossa vida, nos amar, nos compreender, ir a fundo mesmo, sabe? Ser curiosos com a nossa vida. Então, eu trazendo conteúdos que traz esse sentimento de curiosidade de vocês, eu não tô agregando, sabe? Rotina de casa, reforma de casa, tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo. Aí eu fico pensando comigo mesma, será que eu estou agregando realmente na vida de alguém com isso? Ou será que toda a minha história, por tudo que eu passei, desde que eu conheci o meu marido, que antes a gente era só amigo, e por toda a nossa história, que tem muita história, tem muita coisa. E até antes dele aconteceram outras coisas. Será que essas experiências que eu passei, e agora eu estar mais madura, e querendo rever isso, né, e fazendo terapia e autoconhecimento, querendo estudar mais coisas e querendo ler livros, será que isso não vai agregar muito mais na vida das pessoas? Porque eu recebo comentários de vocês falando como tá incentivando, lá no Instagram também recebo, como que tá ajudando, sabe, esses vídeos, mesmo que seja para poucas pessoas. Hoje eu vejo que, assim, números são só números, sabe, gente? E o mesmo vídeo, assim, que eu faço de rotina de casa e o vídeo que eu faço aqui agora, conversando aqui com vocês, tá dando, sabe, quase a mesma visualização. Então, assim, eu prefiro fazer um vídeo que eu tenha 100 ou 200 ou 400 pessoas que estão ouvindo aqui o que eu tô falando
e que eu possa estar ajudando. De repente a pessoa pode estar passando por aquilo, por aquele assunto que eu estou falando e eu estou contribuindo de alguma forma positiva, lógico, na vida dessa pessoa, do que simplesmente arrumar a casa, fazer uma obra que, sabe, às vezes eu acho que é algo muito... não é profundo, sabe? E eu já recebi comentários aqui, quando eu faço esse tipo de vídeo, que, ai, que saco, que chato. Eu falei isso no Instagram, gente, ó. Vocês com certeza conhecem alguma criança que fala assim, ai, eu não quero ir pra escola, ai, eu não gosto de fazer dever de casa, ai, tem que estudar pra prova, ai, que saco. Pra criança também é um saco ter que ir pra escola, ter que estudar, ter que fazer dever de casa. Mas é necessário. Por que que é necessário a criança ir pra escola, gente? Pra aprender, porque é lá que ela vai aprender. Então, esse tipo de conversa, olhar pra gente, tentar buscar os nossos defeitos, as coisas que limitam a gente, pode até ser chato, mas é um aprendizado. A gente precisa fazer isso para a gente crescer. Como a criança precisa ir para a escola para aprender a ler, para aprender a somar. O Theo está na fase de soma, multiplicação, divisão, está aprendendo raiz, está aprendendo fração. Então, assim, é chato, mas tem que fazer, é necessário para aprender. E na vida é uma escola. A nossa vida, quando a gente vira adulta, a gente saiu da escola, mas a gente foi para outra, né? Foi para a escola da vida. E pode ser chato, gente, mas é necessário pra gente poder aprender, pra gente poder ser uma pessoa melhor. E eu sempre ouvi isso. As coisas partem de você. Você sendo uma pessoa melhor, você influencia o ambiente. Tem um vídeo que eu falei aqui sobre ambiente, como o ambiente influencia, o ambiente externo influencia a gente. E é verdade. Então, você sendo bom para você melhorando como pessoa, você não vai fazer bem só você. Em primeiro lugar é você, sim, mas você vai fazer bem também para o ambiente, para o espaço onde você vive, para as pessoas que verdadeiramente gostam de você e que verdadeiramente querem estar ao seu lado. Quem não quer, vai embora. E isso aconteceu e acontece na minha vida, gente. Quem não tá na mesma sintonia que eu, quem não está na mesma frequência de querer crescer, de querer realmente evoluir, de realmente ver os seus defeitos e falar, eu sou assim, mas eu quero melhorar, eu quero mudar. Quem não tá nessa sintonia vai se afastar, não tem como, não aguenta, sabe? Não tem como, não aguenta ficar perto. Então vai se afastar. E isso eu ouvia desde lá da minha primeira terapeuta, que foi a Ju, que foi na época que a gente morava em Caraí. Desde lá ela falava isso pra mim. E eu meio que duvidava, sabe? Eu ficava meio assim, será? Sei não, viu? Mas é verdade, gente. É verdade porque não tem compatibilidade, sabe? Então, quem não tá ali na mesma sintonia que você realmente vai embora. E eu vou compreender se eu perder muitos inscritos, enfim, se as pessoas não quiserem ficar aqui. Tudo bem, é uma escolha de vocês, sabe? Mas eu quero realmente fazer algo que faça sentido pra mim, fazer algo que eu possa realmente ajudar as pessoas, ajudar, sabe? Uma rotina de casa, uma reforma, pode até ser que ajude, sabe? Ajuda superficialmente, é isso que eu quero que vocês entendam. Tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo na internet, sabe? E não é nem questão disso, de ter muita gente que faça, mas é porque pra mim não é uma ajuda profunda, sabe? Eu acho que o autoconhecimento, essas conversas, por mais chata que às vezes pareçam ser, que no início pareçam ser, porque quando eu iniciei na terapia, eu já falei isso pra vocês, eu achava chato, teve uma parte que eu achava chato, que eu queria desistir. Eu falava, ai que saco, ai eu não sou assim, não, tudo mentira isso, ai essa terapeuta, ai... Mas depois, quando a gente começa a assumir que a gente realmente é assim e que a gente precisa mudar se a gente quiser melhorar, aí as coisas vão fluindo, aí você vai entendendo, aí você vai tirando o peso que estava nas suas costas, sabe? E eu quero fazer isso, eu quero ajudar nesse sentido, sabe, gente? Lá no Instagram, se você quiser me acompanhar por lá,
Lá talvez eu mostre alguma coisa de casa, porque são vídeos rápidos, é no story e tal, né? O último vídeo que vocês viram, eu tava fazendo a pintura aqui na área externa, no chão, né? Provavelmente eu vou mostrar lá no Instagram, então me segue por lá se você quer. Se você tem esse desejo de saber como ficou as coisas aqui em casa, essa pequena curiosidade, eu vou de repente compartilhar alguma coisa por lá, mas não em vídeo, em story mesmo, né? Porque eu tô fazendo, tô pintando, já pintei mais uma vez aqui, tá ficando bem legal. Mas eu acho que não é algo que agrega tanto, sabe, gente? E eu tô com ideias, tá vindo ideias sobre esse assunto de autoconhecimento. Tá vindo ideias de vídeos para eu fazer. E que pode ser bem legal, sabe? Então, se você gosta de mim, enfim, me acompanha já há muito tempo, se você quer ser uma pessoa melhor, que eu sei que no fundo, todos nós queremos, gente, porque é muito bom a gente ser uma pessoa boa, mesmo que outras pessoas não reconheçam isso. É muito importante a gente reconhecer que a gente é bom, que a gente faz as coisas pro bem, mesmo que o outro te diga que você não é boa, mesmo que o outro não considere as coisas que você fez e só veja os seus defeitos. É muito importante a gente trabalhar essa autoestima dentro da gente. E a gente sabe, só a gente sabe quando a gente é de verdade mesmo. E quando a gente está fazendo as coisas ou por interesse ou por maldade, a gente sabe. E a minha consciência, em todos esses momentos da minha vida que eu passei, os mais difíceis, a minha consciência sempre foi limpa. As minhas intenções sempre foram as melhores. Mas se as pessoas não entendem isso, é porque elas não estão na mesma sintonia que eu, sabe? Não estão na mesma frequência. Então, e antes eu me questionava muito, as pessoas me botavam para me questionar, para duvidar de mim mesma, sabe? E isso é muito ruim, gente, é muito ruim você não acreditar em você mesma. E hoje eu aprendi isso. Hoje eu tô aprendendo, na verdade, né? Porque dizem que quando você chora ainda falando sobre o assunto, é porque ainda não conseguiu sanar tudo, né? Então, eu ainda tô aprendendo a me valorizar sim, a ter a consciência de que eu faço as coisas e sempre fiz as coisas com as melhores das intenções. A minha consciência tá limpa. Só que se os outros não veem isso, eu não posso fazer nada, é problema dos outros. Mas eu tô com a minha consciência limpa, eu sei que eu sou uma pessoa muito boa, muito boa. E é isso, gente, é isso que eu quero trazer para vocês a partir de agora. Reflexões. Eu gostaria muito de trazer vídeos lendo. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, que tem me ajudado muito, O Poder do Agora. A gente focar no presente, sabe? No agora. Eu acabei de fazer uma meditação aqui que foi tão boa. Antigamente eu tinha um pouco de dificuldade de me concentrar na meditação, sabe? E de tanto que eu já fiz com a minha terapeuta, no comecinho da meditação eu já me entrego, já tô ali, o que ela falar eu já vou estar bem atenta, estar presente, né? E esse livro é muito legal, porque ele traz a gente para o presente. Às vezes a gente fica muito focado no passado, nas coisas que aconteceram no passado e remoendo, e por que foi assim, por que a pessoa fez isso, e como é que foi isso, não sei o quê, e não vai levar a nada, gente, porque já passou, já foi, sabe? Não vai levar a nada ficar remoendo isso. E pessoas que passaram pela minha vida têm esse hábito de remoer, de trazer aquilo do passado, sabe? E por isso que eu digo que não bate, não tá na mesma sintonia, então acaba realmente tendo um rompimento, um afastamento. Mas sem deixar de ter o respeito e sem deixar de ter as pessoas como ser humano, sabe? Todos nós, gente, todos nós. Da pessoa mais... Eu acredito nisso, sabe? Da pessoa mais ruim que exista no mundo, sabe? Que faça atrocidades. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos seres humanos e erramos.
Tem gente que erra muito feio, que faz coisas horrorosas, realmente. Mas eu acredito que todos estamos para evoluir e que a gente pode, só depende da gente virar a chave e querer fazer diferença. Olha, gente, se isso não fosse verdade, todo mundo que mora em comunidade iria para o caminho, né, do roubo, enfim, para o caminho ruim. Não iria para o caminho da evolução. Mas você vê várias histórias de pessoas que vivem ali do lado dessa energia, né, ruim, e não ficam ali. Elas querem crescer, elas querem evoluir, elas querem sair dali, elas querem tirar a família delas dali. Tem muitas histórias assim. Então, isso é mais do que prova, gente, que só depende da gente. O meio, o ambiente, ele influencia sim a gente. Ele pode influenciar a gente tanto pra gente ir pro mal e ficar ali, né? E seguir aquilo ali, nasci aqui, é assim mesmo que eu vou fazer, todo mundo tá fazendo isso, então eu vou atrás mesmo. Ou criar na gente uma consciência de que eu não quero aquilo ali pra mim, eu vou sair daqui, eu vou lutar e vou sair daqui. Por isso que existem histórias maravilhosas de gente que morava em comunidade e que agora tá muito bem, tá indo por um caminho bom, sabe? Então eu acho que a gente sempre tem que pensar dessa forma, sabe? Que as pessoas, elas têm escolhas, elas têm a consciência delas e têm escolhas do caminho que elas querem seguir. E se não for o mesmo caminho que você quer seguir, vai haver o afastamento e tudo bem. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Isso não significa que você vai ter raiva, ódio, vai desrespeitar, ou não vai mais falar com a pessoa, enfim. Talvez você tenha um nível de relacionamento raso, de educação, enfim, né? Principalmente se for alguém bem próximo, né? Da família, parente, enfim. Mas se não, né? Às vezes amigos, as pessoas se distanciam, vão para outro lugar, tem pessoas que voltam. A vida é incrível, gente, sério, a vida é incrível. Tem pessoas que voltam, que há muito tempo você não via e voltam. Isso é muito legal, isso é muito legal. Porque significa que essas pessoas que voltaram, elas estão na mesma sintonia que você, senão elas não voltariam. E é isso, meus amores, enfim, já falei mais de 20 minutos aqui, mas eu espero de coração que muita gente queira ficar aqui, queira participar desses vídeos, queira refletir comigo, porque isso só vai ajudar vocês, gente. E gravando esse vídeo aqui eu tenho mais certeza ainda de que é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero contribuir dessa forma e eu espero que vocês fiquem aqui comigo, tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!